Olá, sexto ano! Bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Priscila e nessa aula iremos estudar bacias e redes hidrográficas e também um recurso tão valioso que é a água, beleza? Então, olha só, observando esses rios. Uns são bem estreitos, com menos de 1 metro de largura, a exemplo dos córregos, e conseguimos passar por eles com um simples passo. Outros têm quase 2 metros de largura, e para passar de um lado ao outro precisamos dar um pulo bem grande. Alguns têm mais de 2 metros de largura, e para atravessá-los é necessário nadar ou utilizar uma ponte. Por fim, há aqueles com mais de 100 metros, e para ir de uma margem à outra, devemos pegar uma balsa de transporte. Então, quando olhamos um rio, observamos a sua paisagem, nós temos que pensar que ele tem um início e um fim. A sua nascente, ele está num relevo mais alto, pode ser do escoamento da água da chuva, de uma mina, olho d'água, e também do derretimento de geleiras. Então, essa água, no relevo mais alto, ela vai escoando, cavando seu leito, levando sedimentos, né? E traçando seu curso. A sua foz é quando esse rio termina. Mas no meio do caminho, muitas coisas podem acontecer, certo? Então, nós temos a imagem aqui de uma bacia hidrográfica. É um conjunto de rios interligados. Então, no meio do curso da sua nascente até a sua foz, muitas coisas podem acontecer. Olha só, primeiro vamos diferenciar bem certinho aí o que é rede e o que é bacia hidrográfica. A rede hidrográfica é um conjunto de rios e corpos hídricos que estão interligados. Os corpos hídricos, né, que a prof fala, seria lago, oceano, além dos rios. Bacia hidrográfica é a área, né, de drenagem, ou seja, é a área que todos esses rios da rede ocupam, certo? Um não existe sem o outro. Então, a gente acaba aí utilizando bacias hidrográficas já envolvendo a área e o conjunto de rios e corpos hídricos que estão integrados. Beleza? Então, aqui nós temos a bacia do Rio Amazonas, a maior bacia hidrográfica do mundo. É um conjunto muito grande de rios, de pequenos, médio e grande porte, certo? Então, observem aqui, olha, que nós temos aqui pequenos rios. A sua nascente, olha, nessa pontinha tem a nascente, que encontra com outro rio, que deságua em outro rio e assim por diante, olha. Até que esse rio que recebeu águas, olha, de vários pequenos rios, ele chega e deságua em um rio maior. Esse rio maior, ele se chama o rio principal, certo? Então, o rio principal é o rio mais profundo, ele recebe a água de todos os outros rios dessa rede. Nós temos aí o afluente, que são rios de médio porte, pequenos, médio porte, que deságua no rio principal. E nós temos ainda o subafluente, que são esses rios menores, olha, observem aqui nessa imagem, tá vendo esses rios menores, olha, deságua em um rio que deságua no rio principal. Quando ocorre a junção de dois rios principais, a gente chama que ocorreu a confluência, certo? Olha só aqui, uma outra questão aqui, né? Olha, a foz do rio, aonde o rio termina? Ele pode terminar em outros, né, aliás, no oceano, desaguando no oceano, como acontece, por exemplo, com o rio Amazonas, olha, ele deságua aqui no Oceano Atlântico, certo? Muitos rios desaguam no oceano. Mas ele também pode desaguar, né? Os rios também podem desaguar em outro rio, como é o caso do subafluente e dos afluentes que desaguam no rio principal. Ele pode também ir parar no subsolo e também acontece de alguns rios em locais de alta temperatura e pouca chuva, desses rios secarem por um período aí de estiagem, certo? Então são várias as formas aonde esse rio termina, que a gente chama então de foz do rio, aonde ele termina. Ele tem a sua nascente e ele tem a sua foz. Beleza?
Então, nós temos aqui toda a estrutura aí de uma bacia hidrográfica. O divisor de águas, certo? Que é a parte mais alta do relevo, aonde ocorre o escoamento da água para direções diferentes. Então, observem aqui. Ó, parte da água veio para essa bacia hidrográfica e parte da água escoou aqui para essa outra bacia hidrográfica. Nós temos duas aqui, certo? Então, afluentes, curso de água que despejam suas águas em um rio maior, o rio principal. O leito principal é o leito do rio principal. Lençóis freáticos, superior de lençol de água subterrâneo, certo? Então, são os rios subterrâneos que também interagem diretamente com essa bacia. A foz é o local onde o rio deságua, onde ele termina. Né? Lembrando que pode ser um oceano, outro rio, um lago, ou ele infiltra subterraneamente, ou ainda ele desaparece, ele seca, evapora. Fundo do vale, área nas margens dos rios sujeitas a inundações. São as áreas mais baixas ali, né, na margem do rio. E a nascente, o local onde a água, onde a água subterrânea flui para a superfície de um terreno. Então, olha só, também temos a nascente quando ela surge de uma mina ou de uma mina, um olho d'água, então flui e olha, reparem que o relevo é mais alto. Então, a água vem escoando, né? Reparem aqui, olha, a água escoando. Aqui no divisor de águas, olha, linha imaginária separadora das águas das chuvas, que também dão origem a bacias hidrográficas. Dá para entender, galera? Espero que sim, né? Então, reparem que nós temos duas bacias hidrográficas separadas pelo divisor de água, que a nascente do rio estão nos relevos mais altos. E também, olha, os afluentes, ó, rios menores que desaguam nos rios maiores. Beleza, então, gente. Então, nós temos aí esse recurso hídrico tão precioso. Nós aqui no Brasil, como já falamos em outra aula, nós não temos aí uma questão de problemas pela falta d'água relacionada à quantidade de água, mas nós estamos tendo problemas em relação à qualidade da água. Boa parte dessa água, como já vimos também, vai para a agricultura, vai para o setor industrial, né? As águas virtuais, lembra que nós estudamos aí que é a água que envolve todo o processo produtivo de diversos produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia, mas também tem a questão aí de diversas formas de poluição. Então, o ciclo da água está ali, né? Evapora, condensa, chove, alimenta os rios, lagos, águas subterrâneas, evapora. E esse ciclo, ele é contínuo. Porém, nós estamos aí degradando a qualidade da água potável, certo? Então, aqui tem alguns motivos aí pelos quais a água está sendo poluída. Esgoto, rede de esgoto urbano, também tem a questão de canaletas de despejo de resíduos industriais, poluindo aí diretamente os corpos hídricos. Nós temos a questão da agricultura no que se trata em respeito a agrotóxicos. Então, esses agrotóxicos utilizados na plantação, ele infiltra o solo e contamina diretamente os lençóis freáticos. Nós temos aqui um exemplo também de poluição por conta de vazamento de petróleo. Né? Então, o óleo que cai na água, ele polui a água, pouquíssima quantidade de petróleo para poluir grandes áreas de água e prejudicar, inclusive, a fauna, né, marinha. Nós também temos aqui a questão de lixo, incrível, né? Nós não despejamos esse lixo não descartamos esse lixo de forma correta e ele vai parar, então, no fundo dos oceanos e nos rios, prejudicando também não só a qualidade da água, como também da biodiversidade existente, né? Da fauna existente nesses rios e mares. E aqui nós temos a questão da poluição industrial. Mas, professor, essa poluição está sendo evaporada, né? Essa poluição está sendo lançada na atmosfera, como é que ela polui a água? Em regiões extremamente industrializadas, com grande quantidade de carros, né, liberando também monóxido de carbono para a atmosfera, ocorre o que a gente chama de chuva ácida. Então, essa poluição que sobe para a atmosfera, ela volta para a superfície
junto com a chuva que vem aí contaminada, contaminando rios, lagos, as águas subterrâneas, porque cai no solo e infiltra, beleza? Então, assim, cabe a nós, como já foi falado para vocês, com atitudes individuais, né, diretamente contribuir para a preservação desse recurso hídrico que é tão natural, né, que é tão especial, aliás, né, tão importante para nós, certo? Como tem no livro de vocês o exemplo de um aviador cheio de barra de ouro, que ele está levando lá para algum lugar. Aí ele tem um probleminha no avião, ele para lá na região do deserto do Saara, já faz 2 dias que ele está sem água, ele está já bem fraco, desidratado, o corpo humano aguenta 3 dias sem água, e aí vem alguém e oferece uma água em troca de todo o ouro que ele tem. Se ele não trocar, ele vai morrer, né? Então, o que você faria nessa situação? Eu acredito que todos nós, liberando a morte, nós acabaríamos preferindo a água. Olha, né, a preciosidade desse recurso natural, certo? E aqui nós temos aí a questão da distribuição da água para as cidades, né? A distribuição urbana. Então, ela é feita captação dessa água de uma represa, de um rio ou de águas subterrâneas, né? Como os aquíferos, por exemplo, vai para a estação de tratamento, né? Ela passa todo ali por um tratamento químico, filtro, decantação, né? Todo esse processo, e aí sim ela é distribuída para a cidade. Então, nós temos aí a facilidade de termos águas no chuveiro, na torneira, né, essa água tratada. Mas muitas e muitas pessoas do Brasil, aí, aproximadamente 20% das pessoas do Brasil não têm acesso a essa água tratada, que desce ali da torneira direitinho, né, com todo esse conforto. Então, nós sabemos aí que a distribuição da água nas cidades, ela é muito desigual também, certo? Nós temos aqui a questão, então, do consumo consciente pelos seres humanos. A questão da água é tão delicada que a ONU, em 22 de março de 1992, produziu um documento sobre o tema denominado Declaração Universal dos Direitos da Água. O artigo 1º diz o seguinte: a água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão é plenamente responsável pelos olhos de todos. Então, assim, é responsável aos olhos de todos, desculpa. Então, gente, nós temos aí essa questão da importância da água como uma preocupação mundial, certo? Cabe a todos nós valorizar, cuidar. Ah, professora, mas eu não tenho uma grande fazenda. Eu não faço parte, não sou dono de uma indústria que está poluindo, mas nós somos consumidores. Então, todos os produtos que eu consumo, indiretamente eu estou contribuindo para a questão da água virtual. Então, do consumo da água. O consumo consciente, eu comprar produtos de forma consciente, é uma atitude que interfere diretamente no consumo de água, certo? Nós temos aí muitos países, olha só, a Ásia se apresenta como uma região de maior carência de água. Na África subsaariana, a água potável não chega a 40% dos habitantes. Quase metade da população da África subsaariana, a galera de baixo ali, né, que mora abaixo do deserto do Saara, aqui, olha, não tem água potável disponível, certo? A Ásia e a África parecem lugares distantes de nós brasileiros, porque nós consumimos aí uma média de 187 litros por pessoa por dia. É muita água, gente. Então, nós temos aqui um mapa que nos mostra, olha, a Ásia e a África. Então, essas são as regiões mais atingidas aí pela escassez da água, certo? Então, nem todos os países, como eu ia falando para vocês, têm aí esse recurso tão disponível. Nós temos aí a questão da distribuição da água muito desigual. Então, enquanto temos países como os Estados Unidos, que consome por pessoa por dia mais de 500 litros de água, como o Brasil, como eu já disse, 187 litros de água por pessoa por dia, nós temos países na Ásia e na África que têm um consumo diário de uma média de 5 a 10 litros de água por pessoa por dia. Olha a diferença,
certo? Então é isso aí, galera. Atitudes simples do nosso dia a dia que vão contribuir, porque afinal de contas somos em 7 bilhões de pessoas no mundo, 200 milhões de brasileiros, né, arredondando aí os valores. Então, atitudes pequenas e individuais vão fazer a diferença como um todo, tá? Vamos valorizar esse recurso que é tão importante para nós. Aqui eu vou deixar uma tarefa para vocês, lá na página 48, certo? Exercício 1, os exercícios 1 ao 5. Né? Então, tem aqui para completar e os exercícios aqui que vocês responderão em relação aos recursos hídricos. Beleza, galera? Espero aí ter contribuído para o conhecimento de vocês, ter deixado uma sementinha aí para que vocês reflitam em relação ao consumo consciente da água. E é isso aí. Até uma próxima!